Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do planejamento familiar, alguns métodos que são usados pelas mulheres e pelos homens, tanto para prevenir uma IST, uma DST, como também para prevenir uma gravidez indesejada, tá certo? A gente vai também falar um pouquinho sobre a questão do climatério na mulher e o período da menopausa. Além de prevenir a gravidez não desejada, as gestações de alto risco e a promoção de um maior intervalo entre os partos, o planejamento familiar proporciona uma maior qualidade de vida ao casal, que tem somente o número de filhos que planejou. Controlar a fertilidade é o primeiro passo para planejar o momento mais adequado para ter filhos. A questão desse espaçamento é muito importante pela questão estrutural dessa família. Se temos uma família que ela é pobre, que ela não tem condições de criar 1, 2, 3 filhos de uma vez, então se houver esse planejamento, se houver uma forma com que essa mulher e esse casal, na realidade, pense em trabalhar para ter uma qualidade de vida bem melhor, ela planeja ter filhos em intervalos diferentes, não gravidez por cima de gravidez, ou seja, sucessivas gravidez sem nenhum planejamento acaba proporcionando uma pior qualidade de vida para esse casal. Também tem a questão do número de filhos. Às vezes o casal planeja ter 1 ou 2 filhos, e isso é importante na questão do planejamento familiar. E também a questão de que é um momento mais adequado. Nesse momento eu estou cheio de dívidas, eu não posso ter um filho, ou então eu preciso fazer uma cirurgia, ou eu estou com um problema de saúde, e eu tenho que pensar logo em resolver isso após que eu possa ter um filho. Então, tudo isso é uma solução se ocorrer um planejamento familiar de forma correta. Toda mulher em idade fértil, de 10 a 49 anos de idade, tem acesso aos anticoncepcionais nas unidades básicas de saúde, mas em muitos casos precisa comparecer a uma consulta prévia com os profissionais de saúde. A escolha da metodologia mais adequada deverá ser feita pela paciente após entender os prós e os contras de cada método. É necessário que ocorra uma visita dessa mulher ou desse casal a uma unidade básica de saúde e que esse casal ele faça uma opção pelo melhor método, ou um método de barreira ou um método anticoncepcional, para esse casal começar sua vida sexual. É importante que essa consulta seja realizada antes, assim mais ou menos 1 ou 2 meses, que esse casal decida ter essa vida sexual ativa. Então é importante que aconteça num período certo. Por quê? Porque tanto previne a gravidez, como também é orientado em relação aos métodos para prevenir uma possível DST. Então, vamos lá para alguns métodos que a gente vai ver agora, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos comportamentais. Os métodos comportamentais de planejamento familiar são técnicas para obter ou evitar gravidez mediante a autoobservações de sinais e sintomas que ocorram no organismo feminino ao longo do ciclo menstrual, baseando na identificação do período fértil da mulher. O casal pode concentrar as relações sexuais nesta fase, caso deseje obter uma gravidez, ou abster-se de relações sexuais, caso deseje espaçar ou evitar a gravidez. Um método muito comum usado pelas mulheres é a questão da tabelinha. A tabelinha é esse método que faz com que a mulher precise saber muito bem o teu ciclo menstrual
precisa que esse ciclo menstrual ele seja regular e que esse ciclo seja algo que não traga riscos para essa mulher engravidar. A tabelinha funciona, mas para uma mulher que tem o seu ciclo menstrual bem corretinho, porque costuma a tabelinha funcionar como um método para não engravidar, contando os números de dias, e quando essa mulher está 13 dias antes de menstruar, ela costuma estar no período fértil. Então, a mulher precisa conhecer muito bem o teu corpo para poder realizar esse método. O método Ogino-Calzno, que é o método da tabelinha que eu já falei. Esse método baseia-se no fato de que a duração da segunda fase do ciclo menstrual pós-ovulatório é relativamente constante, com a ovulação ocorrendo entre 11 a 16 dias antes do início da próxima menstruação. O cálculo do período fértil da mulher é feito mediante a análise do seu padrão menstrual prévio, durante 6 a 12 meses. A mulher que quiser usar este método deve ser orientada para registrar durante pelo menos 6 meses o primeiro dia de cada ciclo da sua menstruação. É realizado esse método por mulheres, como eu já falei, que têm o ciclo menstrual bem regular. Mulheres que têm o ciclo menstrual irregular, é muito difícil que esse método funcione, porque não vai saber qual é o dia que essa mulher poderá ou não estar fértil, e aí nesses dias abster-se de relações sexuais. Então, esse método precisa que a mulher coloque em um papel o dia de cada menstruação dela, do primeiro dia de cada menstruação. Esse método, esses dias são calculados e realizado uma média, que aí vai saber-se que entre 11 a 16 dias é o dia que essa mulher poderá estar fértil. Então, precisa ser um ciclo bem regular, bem certinho, porque senão corre o risco dessa mulher engravidar. Aí, esses de 11 a 16 dias que ela estiver para a próxima menstruação, essa mulher tem que abster-se de relações sexuais, porque corre o risco dela estar fértil. O método da temperatura basal corporal. Este método fundamenta-se nas alterações da temperatura basal que ocorrem na mulher ao longo do ciclo menstrual. A temperatura basal corporal e a temperatura do corpo em repouso. Antes da ovulação, a temperatura basal corporal permanece num determinado nível baixo. Após a ovulação, ela eleva ligeiramente. Então, qual é esse método? É o método de olhar a temperatura da mulher todos os dias mesmo, de preferência quando essa mulher estiver em repouso. Então, é realizado esse método, tem que ser o mesmo termômetro e a mesma via. Depois que se verifica essa temperatura, se a mulher tiver numa temperatura todos os dias uma temperatura igual, no nível baixo, significa que essa mulher não está no período fértil. Quando dá uma elevadinha, é pouca elevada de temperatura, não é uma febre, mas a mulher ela eleva a temperatura, significa que essa mulher está no período de ovulação. Outros métodos comportamentais. Além dos métodos descritos acima, existem práticas sexuais que podem ser consideradas como esses métodos, já que reduzem o risco de uma gravidez indesejada. São elas: a relação sexual sem a penetração,
ou então a relação interrompida antes da ejaculação, que é o famoso coito interrompido, que é algo que é muito difícil de ter uma certeza de que isso aconteceu mesmo. O homem, ele precisa ter um manejo muito bom para ele não conseguir ejacular antes do seu momento de prazer. Por quê? Porque também existe os líquidos pré-ejaculatórios, que aí pode fazer com que essa mulher engravide. Outra forma também é a ocorrência da relação sexual sem a penetração, que também é um método muito considerado efetivo, mas que é algo que é bem difícil de um casal relacionar isso à sua vida. Essas práticas são muito usadas, embora não sejam recomendadas, como eu falei. Por quê? Porque eles são úteis, mas em situações de emergência. Mas ela não pode ser realizada, por exemplo, em toda relação sexual. Por quê? Porque não é um método contraceptivo e pode ocasionar que o homem ele não consiga interromper esse coito no momento dessa penetração. Vamos então falar dos métodos de barreira. São métodos que colocam obstáculos mecânicos ou químicos à penetração dos espermatozoides no canal cervical. Os métodos de barreira são disponíveis em nossos meios são o preservativo masculino e o preservativo feminino, o diafragma e os espermicidas químicos. Vamos lá para o preservativo masculino. Ele consiste em um envoltório de látex que recobre o pênis durante o ato sexual e retém o esperma por ocasião da ejaculação, impedindo o contato com a vagina, assim como impede que micro-organismos da vagina entrem em contato com o pênis ou vice-versa. É um método que, além de evitar a gravidez, reduz o risco de transmissão do HIV e outros agentes sexualmente transmissíveis. É um método que vocês conhecem muito bem. Vocês, acho que quase todos aí já devem ter visto esse método. É um método que é distribuído gratuitamente, mas que ainda tem a questão do preconceito de que muitas meninas não podem ter por exemplo, um preservativo masculino na bolsa, porque é considerada como uma menina que é interesseira na relação e não que seja uma menina que é cuidadosa. Então tem muito isso, essa questão do preconceito ainda no momento. O preservativo feminino já é um preservativo que é mais difícil da gente ver, tá certo? Ele é um preservativo que ele, se fosse mais disseminado, seria importante, porque ele pode ser colocado na mulher até 3 horas antes dela estar no ato do seu ato sexual. Ela tem 2 anéis e esse anel que está na parte superior dessa camisinha, ele serve para se acoplar bem ao colo do útero, fazendo com que essa camisinha ela não saia e também faça com que todo o líquido ejaculatório fique lá e que não cause nenhum efeito de risco para essa mulher, tanto de ter uma gravidez indesejada, como de ter uma doença sexualmente transmissível. O diafragma. O diafragma ele é um método anticoncepcional de uso feminino que consiste num anel flexível coberto no centro com uma delgada membrana de látex ou silicone em forma de cúpula, que se coloca na vagina cobrindo completamente o colo uterino.
e a parte superior da vagina, impedindo a penetração dos espermatozoides no útero e trompas. Para maior eficácia do método, antes da introdução, colocar a parte côncava creme espermicida. Entretanto, essa associação limita-se a mulheres com baixo risco para HIV e outras TST. Então, é um método que é pouco utilizado. Aqui mesmo é mais difícil da gente encontrar esse método, mas é um método bastante eficaz. Ele funciona com o espermicida, mas às vezes pode ser usado até sem o espermicida, mas faz com que essas mulheres só tenham a proteção contra a gravidez indesejada, mas que essa mulher pode ter o risco de contrair qualquer outra doença ou só não contrai a gravidez, mas pode contrair um HIV, um sífilis, qualquer outra doença sexualmente transmissível. É um método eficaz, mas que só traz na prevenção dessa gravidez. O espermicida, eles são... Qual é a função do espermicida? Ele entra no canal cervical e ele acaba que destrói os espermatozoides. O produto espermicida, à base do monoxinol 9 a 2%, é o mais amplamente utilizado no Brasil e no mundo. Entretanto, o uso de alguns métodos de contraceptivo contendo o N9 podem aumentar o risco de transmissão sexual do HIV e outros DST. Isto foi demonstrado em um ensaio clínico que observou o risco acrescido entre as usuárias e os produtos. A razão deste risco acrescido reside no fato da N9 provocar lesões, que são fissuras ou microfissuras na mucosa vaginal e retal, dependendo da frequência do uso e do volume aplicado. Mas por que, Amanda? Porque a gente estaria colocando uma substância no canal vaginal, que esse canal vaginal acaba tendo um produto que é um espermicida. Ele é uma mudança bioquimicamente, ela não é algo biológico, não é algo do corpo da mulher, então ele é um líquido que pode provocar fissuras, e essas fissuras correm o risco dessa mulher ou desse homem ter qualquer cortezinho, de ter um risco de uma transmissão de algum tipo de doença sexualmente transmissível. Então, é um método eficaz na gravidez, porque ele, como esse espermicida, ele acaba destruindo os espermatozoides, mas também tem que ser usado por uma mulher uma mulher que tenha um único parceiro e que esse parceiro seja fiel a essa mulher, porque corre o risco de contaminação de alguma DST. O dispositivo intrauterino, o DIU, é o método anticoncepcional que está mais na moda, porque ele traz pouquíssimos efeitos colaterais para a mulher. Os efeitos maiores que ele traz é no momento da aplicação, que aí a mulher vai sentir um pouco de dor, ela vai apresentar algum sangramento. Às vezes o parceiro pode sentir esse dispositivo no útero dessa mulher, mas é um dispositivo que é muito bom, que não traz tantos efeitos colaterais para a mulher e que é um método de barreira que impede que o espermatozoide se ligue às trompas, fazendo com que não ocorra a ovulação. Melhor dizendo, que que o espermatozoide entre pelos óvulos. Então,
é um método bastante eficaz e é um método que está sendo bastante usado pela questão de que não traz tantos efeitos colaterais à mulher e nem ao parceiro. Para as mulheres que não querem engordar, é um dispositivo muito bom e também é um dispositivo que a mulher fica inteiramente como se ela nunca tivesse usado outro método, ou seja, ela menstrua como antigamente ela menstruava, o ciclo menstrual dela vai vir normal, se era bastante volumoso, vai vir bastante volumoso, porque está sendo um DIU, não é um método que vai alterar a questão hormonal dessa mulher, então ela vai sentir, se for para tendência ela ter espinhas, a gente sabe que os anticoncepcionais orais, ele diminui esse risco da mulher ter espinha. Com o DIU, essa mulher poderá ter espinha porque é um dispositivo que só impede que o espermatozoide fecunde o óvulo. Então, corre esse risco de os efeitos colaterais do DIU serem as mudanças corporais que essa mulher apresentaria sem usar um método de anticoncepcional oral, por exemplo. Agora, nós vamos falar sobre a questão dos anticoncepcionais orais. Elas são pílulas que contêm baixas doses de dois hormônios, um progesterona e um estrógeno, similares aos hormônios natural de progesterona e estrógeno existente no corpo da mulher. Os anticoncepcionais orais combinados também são chamados simplesmente de a pílula combinada de baixa dose. Funcionam basicamente impedindo a liberação de um óvulo pelos ovários, que é a ovulação. A eficácia depende da usuária, o risco de gravidez é maior quando uma mulher começa uma nova cartela de pílulas com 3 ou mais dias de atraso ou deixa de tomar 3 ou mais pílulas perto do início ou do fim de uma cartela, tal como geralmente é usado. É um método bastante seguro, ele não protege a mulher e nem ao parceiro de uma doença sexualmente transmissível, mas ele protege esse casal de uma gravidez indesejada. Esse método, ele é amplamente usado. A gente sabe que muitas mulheres usam esses anticoncepcionais orais. É um método bastante usado, mas que precisa ser usado da forma correta. Qual é essa forma correta? Que todos os dias seja tomado, se for uma cartela, se for um anticoncepcional oral, que seja de 21 dias, que se tome ele os 21 dias completo, que não esqueça de tomar nenhum nos seus respectivos dias, que seja de preferência no mesmo horário, porque todo anticoncepcional tem o seu tempo de vida, então se o tempo de vida dele vence, o risco de uma gravidez é maior. Então, se eu tomo um anticoncepcional, por exemplo, meio-dia, quer dizer que quando for amanhã, 1 hora da tarde, o meu efeito do anticoncepcional já estaria mais fraco. Ou seja, eu tenho que tomar esse anticoncepcional no horário de preferência que eu já tomo todos os outros dias. Então, fixar um horário para esse anticoncepcional é muito importante. Não esquecer de tomar também é algo que é muito importante. Se esquecer 2 dias, por exemplo, pode tomar os 2 comprimidos no mesmo horário. Logo, para não ocorrer dessa mulher ter um risco de engravidar. Mas quando se esquece 1 semana, 4 dias mais ou menos, o risco de uma gravidez é bem maior.
Também tem um dos efeitos colaterais que mais existe nos anticoncepcionais, é a questão do crescimento de pelos e da questão dos enjoos, que aí tem que ser conversado com o ginecologista para ver qual é a possível mudança desse anticoncepcional. Os anticoncepcionais injetáveis. Os injetáveis mensais contêm dois hormônios, o progesterona e o estrógeno, semelhante aos hormônios naturais da progesterona e do estrógeno, existentes no corpo de uma mulher. Também são chamados de anticoncepcionais injetáveis mensais, ou a injeção funciona basicamente para impedir a liberação de óvulos pelos ovários, que é a ovulação. Esse anticoncepcional, ele tanto pode ser mensal, como ele pode também ser trimestral. A gente sabe que existe alguns anticoncepcionais que têm esse poder de uma mulher tomar ele hoje e passar 3 meses sem usar nenhum método e não engravidar. Então, qual é o benefício desses anticoncepcionais injetáveis? Primeiro, a mulher não tem que todo dia estar tomando um anticoncepcional, aplicou uma vez ao mês, pronto, essa mulher já está protegida de uma gravidez, mas ela também não protege essa mulher de uma doença sexualmente transmissível. Os anticoncepcionais, tanto oral como injetáveis, só têm o poder de proteger essas gravidezes indesejadas. E tem a questão do efeito colateral severo que tem, é a questão da retenção de líquido. Aquela mulher que acha que está bastante gorda, mas que na realidade os anticoncepcionais fazem com que essa mulher retenha muito líquido no seu corpo, causando um edema, e a mulher acha que é gordura, mas não é. Então, parou de tomar tanto os anticoncepcionais orais como os injetáveis, a tendência é que essa mulher volte a emagrecer. E tem a questão da anticoncepção cirúrgica, que é a questão da esterilização feminina, e também tem a questão da esterilização masculina, que a gente vai falar um pouquinho. É a contracepção permanente para as mulheres que não querem mais ter filhos. Há duas abordagens cirúrgicas que são utilizadas com maior frequência. A mini-laparotomia, que envolve a realização de uma pequena incisão no abdômen. As trompas de falópia são trazidas até a incisão para serem cortadas ou bloqueadas. E a laparoscopia envolve a introdução de um tubo longo e fino com lentes no abdômen por meio de uma pequena incisão. Este laparoscópio permite que o médico observe e bloqueie o corte às trompas de falópio no abdômen, também conhecida como esterilização das trompas, ligação das trompas, contracepção cirúrgica voluntária, ligação dupla das trompas ou amarração das trompas, ou a operação. Esse é um método bastante eficaz, muitas mulheres usam ele, mas tem que ter pré-requisitos para essa mulher realizar essas cirurgias. Como a gente está falando só de saúde da mulher, quando for lá em saúde do homem, vocês vão ver a questão da vasectomia, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Quais são os pré-requisitos para a questão dessa esterilização feminina? Seria essa mulher ter mais de 27 anos, ter 2 filhos, o marido assinar essa cirurgia, ele querer que essa mulher possa realizar essa esterilização
e também a mulher ter as condições, condições não é financeira, são as condições clínicas para realizar essa cirurgia. Então, são realizados vários exames para que essa mulher possa fazer essa cirurgia. E aí, a gente vai falar um pouquinho, é só um pouquinho mesmo, sobre a assistência ao climatério. Caracterizado pelo fim do período reprodutivo, o climatério afeta mulheres entre aos 40 e 65 anos. Embora não seja uma doença, os seus sintomas podem afetar o bem-estar e a qualidade de vida da mulher. O climatério muitas vezes é encarado como um sinônimo da menopausa. Entretanto, corresponde a toda a fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher. Já a menopausa se refere à última menstruação, ocorrendo durante o climatério. Estima-se que 1 em cada 4 mulheres experimente alterações durante esse período. A fim de ajudar, explicamos quais são as principais ocorrências e como amenizá-las. Bom, uma das principais ocorrências dessas mulheres é a questão do ressecamento vaginal. É muito comum uma mulher no climatério referir que não tem mais essa lubrificação normal comum que a mulher tem. Outra também é a questão da sudorese. Essa mulher ela apresenta um suor excessivo que logo após se transforma num frio. São sintomas comuns que essa mulher apresenta. A perimenopausa, ou mais atualmente chamada de período de transição menopausal, é definida como o início dos sintomas climatéricos até 12 meses após o término das menstruações. A menopausa é definida como o término permanente das menstruações e tem por convenção um diagnóstico retrospectivo, caracterizado por amenorreia por mais de 12 meses. Geralmente, ocorre entre os 40 e 51 anos de idade, sendo antes disso caracterizada como menopausa prematura e após 52 anos ou 55 anos para alguns, tardia. A transição da menopausa dura a média de cerca de 4 anos, podendo variar de 0 a 10 anos. Toda sintomatologia e fisiologia dessa fase decorrem da influência hormonal ovariana progressiva, culminando com sua falência. E aí, quais são os riscos que essa mulher tem com esse período de menopausa ou do climatério? Porque a menopausa já foi falada aqui, que é a questão da última menstruação dessa mulher. Quais são os riscos, então, dessa mulher no período de climatério? Por ela achar que a menstruação dela está acabando, um dos riscos que essa mulher tende é de engravidar, porque ela acha que não está mais ovulando, mas na realidade ela estará ovulando e ela acha que não precisa usar mais nenhum método se ela não for realizada a laqueadura. Ela acha que não tem que usar mais nenhum método e acaba tendo risco dessa gravidez indesejada. Outro risco que essa mulher enfrenta é a questão hormonal, é risco de algum câncer, porque há uma disfunção hormonal e pode ocorrer algum tipo de câncer, ou de mama, ou de colo de útero, ou de ovário, algo desse tipo. É por isso que tem a importância de realizar exames anualmente. E, Amanda, quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com essa mulher no climatério? A questão
da saúde sexual. A gente precisa promover que essa mulher está no climatério, mas se ela tem um parceiro e ela ainda tem uma vida sexual ativa, que essa saúde sexual dela seja de qualidade. Então, se acabou diminuindo a questão da lubrificação, ofertar lubrificantes que são de fácil acesso em farmácia. Também tem a questão da saúde psicológica dessa mulher. Essa mulher, ela estava no momento de uma vida sexual ativa e às vezes diminui o prazer, diminui o libido dessa mulher e acaba alterando a sua saúde psicológica. Nós temos que ter também os cuidados com os sinais e sintomas do climatério. Os sinais e sintomas são calor muito severo, depois vem o frio muito severo, tem a questão da diminuição do libido, tem a questão do ressecamento vaginal dessa mulher e também tem a questão dos cuidados com a prevenção de gravidez e de infecção sexualmente transmissíveis, que eu já tinha falado que no climatério é mais comum que essa mulher ache que ela não está mais ovulando e realize algum tipo de ato sexual sem um método e acabe tendo uma gravidez indesejada. E também possa essa mulher ter alguma infecção sexual transmissível por motivo dessa mulher não estar usando nenhum método de barreira. Então era isso, muito obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada a todos.